Show de bola. Tudo bom, Terence? Seja bem-vindo aqui ao BMC Stock. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde Boa agora, né? tarde. Obrigado pela Agora já é oportunidade de estar aqui tarde. mais uma vez. Boa tarde. Então eu queria É começar que um pouco abre o falando com mercado você e aí. a gente... Não, a gente tá numa correria danada, né, o Terence? Esse mercado, inclusive, tá numa queda difícil, né? Justamente muito por conta também desse temor que a gente teve esse ano inteiro, né, da Omicron, enfim. Eu queria começar então falando justamente da Moderna, né, que teve uma alta aí hoje nas bolsas americanas por conta da vacina de reforço que pode trazer a proteção contra a Omicron. Como é que você avalia essa notícia para a empresa e os reflexos dessa notícia para os negócios da Moderna? Teve, mas já caiu, né? Não sei se vocês estão acompanhando aqui, eu estou com um gráfico aqui do lado, e ela caiu agora recentemente. Ela teve realmente uma alta vinda de notícia, então a gente está no mercado que está muito movido a notícias, por isso um mercado difícil. Eu falo que o mercado que parece que tem um trauma, né? Um estresse pós-eventos, então qualquer notícia ele reage mais fortemente. Então a gente acaba vendo uma correlação entre os papéis relacionados à vacina. A Moderna, o melhor exemplo, é porque, diferentemente da Pfizer, a receita dela está muito concentrada, vai estar muito concentrada nas vacinas. Isso versus ações de turismo. Então a gente abriu o mercado com turismo caindo bem e Moderna subindo bem, até com a notícia que o booster ajudaria. Mas, aparentemente, os temores relacionados à Omicron devem ter diminuído. Não estou acompanhando as notícias, só o gráfico mesmo, que aí a gente vê a Moderna revertendo, agora em queda, e os papéis de turismo já diminuindo essa queda também, já tendo alguma recuperação aí. Agora é acompanhar. Tem gente que diz que Omicron, a gente vai chegar numa situação crítica dentro de tempo rápido, 5, 6 semanas. São dados publicados agora, que o pico seria justamente isso, dentro de um mês. Tem outros que dizem que não precisa se preocupar tanto. Uma forma de acompanhar isso, de tentar entender a preocupação no mercado, é olhar lá o Russell 2000, seja via IWM, Sim. seja via RUT, são as ações cíclicas, são as small caps, mid caps, que são as que sofrem mais com os lockdowns, com travamentos ou qualquer outro tipo de atividade relacionada à pandemia. Pois é, Terence, e a dose aí de reforço, ela traz não só um alívio para as pessoas, mas também mais receitas, né, para os fabricantes, com mais doses vendidas e mais dinheiro Exato. entrando. Você acha que os cases aí de farmacêuticas e empresas de biotecnologia podem ser bons investimentos aí justamente por conta dessa demanda crescente? No caso aí, quais empresas você acha que são Eu mais acredito que sim. promissoras? Opa. Tá, eu acredito que sim, e eu gosto da Moderna, não por causa apenas da vacina da Covid, mas por causa da tecnologia mesmo, né? Então, ela está desenvolvendo não apenas relacionada à Covid, mas ela está desenvolvendo uma para HIV, está desenvolvendo outra para gripe mesmo. Então, a tecnologia de edição do RNA para uso em vacinas, ela é muito promissora. A gente está falando da edição do RNA, outras empresas de biotech com grande potencial, é a CRISPR, CRSP, e a Editas, DIT, são duas empresas que justamente detêm a tecnologia de edição do RNA, que vai ser aplicado, deve ser aplicado futuramente não apenas a vacinas, mas no desenvolvimento de remédios ou outros tipos de paliativos, né, de prevenção. Então, é uma tecnologia nova muito promissora. Acredito também, pensando aí que a tendência, segundo dizem aí cientistas e médicos, é se tornar algo endêmico. Eu acredito que haja uma tendência de mudar de vacina para remédios para tratamentos preventivos. Então, a gente tem aí também a Pfizer, que tem não apenas a vacina como o medicamento, temos a Glaxo, que está desenvolvendo também, a GSK, e temos a Merck, MRK, são empresas que já estão bem avançadas no desenvolvimento de pílulas, tá, para a Covid. Bacana. E hoje em dia a gente não pode ficar mais só de olho nos números, né, das empresas. O cenário macro ele está influenciando bastante aí os movimentos do mercado. Qual que é a sua avaliação dessa conjuntura nesse fim de ano? Quais os pontos mais importantes que têm influenciado aí o andamento dos mercados para você? Eu
Eu acho que é importante para qualquer um atuando hoje no mercado ele definir qual que é o horizonte que ele quer atuar, o que ele decidiu atuar. Ele fala que hoje a gente tem dois mercados. Um de curto prazo, que está movido ao fluxo, seja fluxo de compra e venda mesmo, e aí no caso dos Estados Unidos, muito guiado pelo mercado de derivativos, isso vinculado então ao fluxo de notícias, e a gente tem um horizonte de longo prazo, onde a ideia é olhar o ambiente macro, olhar fundamentos. Baseado nesses dois mercados, você pode ser tanto bear quanto você pode ser bull. Se você está olhando fundamentos, perspectivas para a economia, se a gente está olhando aí o ano de 2022, eu acho um ano positivo. Eu acho que a gente tendo essa queda recente, eu acho inclusive uma boa oportunidade para a compra de papéis que já estão passando por correção, já tem um bom tempo. Então você tem papéis, seja relacionados à energia, ou seja, óleo e gás, que está caindo pelo medo de Ômicron, mas a gente sabe que vai voltar, então são boas oportunidades. Você tem papéis relacionados a serviços, que também sempre caem com esses temores e estão passando por correções, que são boas oportunidades aí no horizonte de 2022. 2023, a gente precisa ver como é que anda 2022, lógico, mas se a gente está pensando em fundamentos e longo prazo, eu acho que é um momento bom, um momento interessante para estudar empresas, estudar papéis e começar a se posicionar. Essa correção que a gente está tendo agora, talvez a gente não tenha uma nova oportunidade. Deve cair aí, dá uma olhada no gráfico, a gente está 4.520, vai cair aí mais 120 pontos, 150 pontos, que seja, é muito pouco perto agora do risco que a gente tem no upside. Então, a gente está numa situação diferente quando a gente estava no all-time high. A gente estava lá perto de 4.750, você tinha um risco de upside baixo, perto do que a gente está vendo agora, o risco de downside. A gente está chegando no momento que é o inverso. Então, longo prazo, acho uma boa oportunidade. Curto prazo, o mercado está muito errático. Para quem está atuando em curto prazo, se não vai ficar ali na tela, no gráfico, às 24 horas do dia e acompanhando, e aí, com todo o estresse relacionado a isso, a melhor estratégia no curto prazo realmente é não fazer nada, é sentar na mão. Não dá para saber se vai para frente, se vai para cima, para baixo. A gente olha para o fluxo, parece que vai para baixo. O posicionamento, tá? A estrutura de mercado, olhando aí para derivativos, a estrutura está frágil. Você tem um volume alto de puts compradas, você está vendo uma pressão no VIX, então tudo indica que a gente tem mais aí algum caminho, algum chão, tá, nessa correção. Mas não dá para fechar uma previsão certeira nisso. A gente está vendo realmente uma volatilidade alta no momento. Agora, o Terence, inclusive aqui pedindo para o pessoal que está nos acompanhando aqui no nosso chat, mandar as perguntas aí que eles tiverem aí sobre todos os assuntos, inclusive até perguntaram aqui para a gente qual o ticker da BDR da Moderna. Olhada é M1RN34, para quem queria saber. Então, Terence, inclusive a política da casa, ela é muito do conforto. Então, pode ficar muito confortável para responder qualquer pergunta que mandarem aqui. A gente sempre fala, mandem as perguntas que quiserem. Não garantimos que vão ter a resposta, mas a gente vai mandar. Né? Então, esses dias, por exemplo, eu pedi para analisarem o elenco do Vasco ao vivo. Então, pode ficar muito tranquilo mesmo aí, porque a gente sabe que a economia tem muita coisa para a gente falar. Eu queria agora falar um pouco com você sobre essa... Já eu sou formado em economia, tá? Então minhas respostas sempre começam com depende. Então... Excelente, isso é uma excelente jogada. Excelente jogada. Terence, inclusive, eu queria agora falar um pouco com você sobre essa questão aí que estava tendo da corrida das vacinas. Né? A gente estava tendo ali a Pfizer contra a Moderna, enfim, contra a Sinovac. E agora, bom, a gente está no cenário pós-pandêmico, né? A gente já andou, né, em relação a isso, enfim, né? Quem queria se vacinar se vacinou, enfim. E agora o mercado ele fica aí de olho para onde é que vai andar essa disputa entre as indústrias. Na sua visão, qual vai ser o próximo passo nesse setor? Você acha que vai ser agora na corrida dos remédios, para quem consegue fazer os remédios primeiro? Ou vai ser, por exemplo, quem vai ter a primeira dose única com gripe, coronavírus e gripe junto para conseguir já matar dois vírus de vez? Como é que você está visualizando esse setor, principalmente, né, para 2022, 2023, enfim, que estão aí? Eu acho que a corrida realmente ela é relacionada à capacidade produtiva. Então, ela inicialmente era relacionada à capacidade produtiva. Então, identificaram a Pfizer como grande vencedora, no meu ponto de vista, quando a gente olha aí para países e pesquisas, dado a tecnologia e a capacidade produtiva, a Moderna vindo junto.
O próximo passo é, sim, medicamentos, ou seja, quem vai ter mais capacidade de ter uma oferta relacionada a um novo status, que é o status de condição endêmica. Então, eu acho que a gente passa de acompanhar Pfizer, Sinovac, a própria Moderna, para acompanhar, então, Merck, Glaxo, Pfizer, as empresas que estão aí com os esforços relacionados a medicamentos. Perfeito, então. Ô, Samis, tem uma pergunta aí? Eu tenho. Terence, o Goldman Sachs revisou aí a expectativa de crescimento do PIB dos Estados Unidos, porque o pacote aí de 2 trilhões do Biden pode emperrar no Congresso. A pressão inflacionária por lá também está sendo diariamente discutida. A gente viu essa conversa na fala do Jeremy Powell recentemente, e o cenário de menos liquidez, mais juros e crescimento menor nos Estados Unidos também traz uma certa apreensão, né? Como é que você vê aí, o que você acha que o investidor pode se esquivar dos problemas aí relacionados a isso? Eu acho que tem duas formas, na verdade, da gente ver essa não aprovação do BBB, tá? Do Build Back Better. Eu acho que tem uma primeira reação imediata, e a gente sabe que tem sempre uma reação, aquela do reflexo, né, de bater no joelho, o mercado acaba tendo, é de que teremos menos investimentos, teremos menos gastos relacionados à infraestrutura. A gente já teve um pacote de infraestrutura aprovado, esse muito orientado aí aos gastos sociais. Então, isso teria impacto na economia real. A gente tem uma outra forma de ver também, que deve haver ainda assim uma aprovação de algum pacote, mas com menos investimentos. O não que vem do Manchin, de democratas, está relacionado ao fato de que queriam compensar os gastos sociais, os gastos do BBB, via aumento de impostos. Então, a gente tem aí uma expectativa que tem menos gastos, mas a gente deve vir com menos questões fiscais. Então, você tendo uma menor pressão fiscal, você tem, por exemplo, uma menor pressão sobre margens das empresas. Isso é positivo para as ações. Isso passa, analistas provavelmente vão rever as expectativas deles para resultados esse ano, porque eles vão retirar aí a pressão sobre margem de aumento de impostos. Outro ponto é a menor necessidade de emissão de dívida. Então, provavelmente a gente vai chegar num consenso relacionado ao BBB, não vai ser no formato que está, que no longo prazo talvez seja positivo. A gente vai ter um menor impulso para 2022, mas eu diria que, no geral, a gente combina política monetária com política fiscal, talvez seja aí positivo. Perfeito. Ô, Terence, inclusive mandaram aqui pergunta aqui pra gente, o Rafael Teles, que por um PH escapou de ser meu xará, falou aqui, empresas que fazem teste de Covid, a DASA seria uma delas? Né, você acha que ela tem aí no setor de saúde aqui no Brasil mesmo, né? Você acha que ele tem aí um escape justamente por conta dessa história, né, da indústria de testes para Covid-19? Sim, eu acho que a questão dos testes, eles estão tão disseminados, né? Então, dependendo do país ou do local, da cidade, você vai ter barraquinhas na rua fazendo testes. Eu sou de BH, você tem farmácia fazendo teste, laboratório fazendo teste. Você vai no aeroporto, tem gente fazendo teste também, que ele deixou de ser um diferencial ou uma fonte de receita relevante para ser um serviço padrão. Então, se eu não tiver o teste, eu posso perder clientela, mas eu não estou ganhando nada extra derivado do fato de ter o teste. Perfeito, então aí a resposta para o grande Rafael Teles aqui. O Cláudio Amaral falou, não dá para selecionar para a gente o melhor ativo de cada setor, já que vocês têm as ferramentas para poder analisar cada uma delas. Cláudio, mas aí eu não entendi, você quer que a gente jogue aqui o Profit aqui e vá falando de cada uma delas? Manda para a gente vai bater nesse papo junto aqui, o programa ele é muito aberto aqui para a gente ir nessa. Ô Terence, deixa eu te perguntar outra coisa agora, queria te perguntar um pouco sobre a indústria lá dos Estados Unidos, eu sei que você também vê bastante o mercado norte-americano, né? Na semana passada a gente viu realmente a declaração, o discurso do Jerome Powell aqui, inclusive foi no Top News, né, mais tarde. Como é que você está vendo essa recuperação econômica? Você concorda que o tapering seja realmente aí efetivado em março do ano que vem? Ou você acha que corre aí a chance deles acabarem realizando todo o processo em janeiro, na próxima conferência que eles vão ter lá? Eu acho que o tapering acaba em março, muito porque eles precisam de ter o que a gente chama de opcionalidade, ou seja, eles precisam ter ferramentas de política monetária caso a situação ela mude.
digamos que a economia comece a se desacelerar, então, se ela está desacelerando com tapering, acabaram minhas ferramentas. Estou com a taxa de juros lá embaixo, estou ainda colocando estímulos nas ferramentas. Então, a expectativa é que realmente chegue em março, haja o fim do tapering. Não acho que haja um aumento imediato em março, porque estão acompanhando justamente o impacto da Omicron sobre a atividade econômica. Minha expectativa é maio ou junho, aí próxima reunião da FOMC, vem um aumento. Lembrando ainda que, mesmo com os 3 aumentos previstos para 2022, as taxas vão continuar negativas. Então, continua sendo interessante para o mercado acionário continua sendo uma alternativa interessante aí para investidores. Tá? E aproveitando, respondendo ao Cláudio, é difícil dizer qual que é melhor do setor, mas eu acho que para 2022, dada a menor liquidez, com tapering, aumento de taxas, a melhor ou as melhores busca as empresas geradoras de caixa. Empresas sem caixa, elas vão ter mais dificuldades aí para sustentar ao longo do ano, para ter bons resultados ao longo do ano. Perfeito, então, Terence, bom, o papo tá bom aqui, mas já são 1h13 aqui. Queria pedir aí as suas últimas considerações aqui para quem está assistindo a gente e já deixar o convite para você voltar, não só aqui no estoque. É que eu não sou apresentador de estoque, eu não posso falar aqui para voltar no estoque, mas no Top News, que é meu programa, você pode voltar sim, viu? Tá muito bem convidado, no Deal também, Crypto News, se quiser bater um papo, então no Geometria também, então pode ficar muito convidado aí e boas festas também para você aí nesse fim de ano. É só chamar, a conversa é sempre boa. As minhas considerações, acho que elas têm a ver justamente com o que eu falei no início. Eu acho que a gente está num momento onde a gente não precisa ou não deve se afligir com o que está acontecendo no curto prazo. Caso esteja algo que esteja gerando ansiedade, muito provavelmente o posicionamento está errado, está incorreto, está muito exposto a determinada direção, mas eu vejo aí no horizonte de longo prazo positivo. A gente vai ter aí a retomada de serviços, a economia ainda não retomou totalmente, isso falando de mercado norte-americano, acho que Brasil a gente tem um cenário mais turbulento, com eleições pela frente, mas no ambiente global, a expectativa é que 2022 seja realmente a volta ao normal totalmente, e nessa volta ao normal a gente provavelmente vai ver um mercado mais saudável, mais vinculado à economia real, então talvez agora seja o momento já para começar a estudar e olhar o que eu vou fazer ou o que eu pretendo ter até o fim de 2022 em termos de posicionamento, de papéis, quais setores que devem se beneficiar mais aí. Perfeito. Então, Terence, então, seja muito bem-vindo novamente aí quando quiser. Boas festas aí. Até mais, viu? Até mais. Boas festas para vocês também, gente. Um abraço. Valeu.